Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, naquele último vídeo que eu fiz sobre a Golden Particle, né, a partícula de Deus, gerou muitos comentários, né, que eu achei estranho. Então eu queria dar uma resumida aqui no vídeo e conversar com vocês até respondendo alguns desses comentários, tá? Que eu acho muito engraçado que por causa da Bíblia, as pessoas têm uma imagem tão estranha da ciência, tão bizarra, que eu acho que essas pessoas não sabem o que é ciência. Por exemplo, teve um rapaz que falou que as pessoas que são da ciência, elas têm fé na ciência, que a ciência é como uma religião. Eu acho que esse rapaz não sabe a definição de religião e de ciência, porque não tem nada a ver ciência com religião. Religião, você tem dogmas, ritos, você tem uma liturgia, sacerdotes, tudo isso são os elementos que compõem uma religião. A ciência não tem nada disso, pessoal. A ciência tem fatos e evidências, experiências. Por exemplo, como é que uma lâmpada acende? Você pode fazer um experimento, pega 2 fiozinhos, enrola não sei na onde, deixa num vidro com vácuo, né, que não pode ter oxigênio ali dentro, senão ela explode, passa uma corrente elétrica, pronto, a lâmpada acende. Eu não preciso ter fé para isso. Eu sei que se eu comprar uma lâmpada, ela vai acender porque ela usa os mesmos princípios científicos. Eu não preciso, por exemplo, ter fé no antibiótico. Se o médico me receita um antibiótico, ainda mais eu que tive muitos problemas dentários, meus dentes infeccionou muito durante o ano, eu não preciso acreditar que o antibiótico vai fazer efeito. Eu posso ser até um cético, falar, não acredito em antibiótico. Mas se eu tomar, ele vai fazer o efeito do mesmo jeito, porque isso é comprovado pela ciência. Tomar de 8 em 8 horas, durante 7 dias, aquele antibiótico vai combater a infecção que está na sua boca. Ele vai acabar com aquelas bactérias que estão causando a infecção. Isso é crença? É religião? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Teve outro rapaz que comentou assim sobre o princípio lá do Big Bang, que eu falei da partícula lá do bóson de Higgs. Ele falou assim, você estava lá para saber se isso é verdade? Eu digo, eu devolvo a pergunta. Você estava lá na criação, vendo Deus criar, para dizer que isso é verdade? Porque o que nós temos na Bíblia é só uma ressignificação de mitologias pagãs ali aos redores dos judeus. Povos como os fenícios, assírios, babilônicos, etc. Os hebreus só pegaram essa história, deram uma ressignificação e criaram a história. Agora, a não ser que você acredite em deuses pagãos também, né? Como Enki, Anu, etc. Aí tem que pegar o pacote todo. Porque aquilo ali veio de deuses pagãos. Não tem nada a ver com o Deus de Israel que os cristãos acreditam. Foi só uma ressignificação. Agora, alguém estava lá para ver se aquela história era verdade? Alguém viu Nu, Enki, etc. fazendo a criação de todo? Não, pessoal, isso é só mitologia. Mitologias são só mitos criados pelo ser humano, não é real. Por exemplo, vamos pegar a criação segundo a Bíblia, o Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então a terra já existia. Se a terra era sem forma e vazia, é porque ela já havia. Quem criou a terra? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que águas? Antes dele começar a criar já tinha águas? Quem criou a água? Outro Deus? E disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. E separou a luz das trevas e criou o primeiro dia. Beleza, só que a gente sabe que o que faz a luz é o sol. E o sol e a lua só foram criados no 4º dia. E aí, como é que fica? O que definia que era dia e noite se você não tinha luminares ainda? Isso é ciência para vocês? Faz algum sentido na lógica ou na realidade? Não, pessoal. É porque nos mitos anteriores ao de Gênesis, as criações elas eram feitas pelos deuses. Os deuses eram os elementos da natureza. Então tinham as águas primordiais de cima, as águas primordiais de baixo, que era uma representação dos deuses. O deus das águas de cima era um, o deus da água de baixo era outro, eles viviam brigando. Um parece que era representado por Tiamat, o outro era Nu. Aí depois eles fazem uma separação, acho que Enki separa os dois, aí vira as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima era o domo, né, que eles achavam que a terra era plana, e tinha um domo em cima, e as águas de baixo eram rios e oceanos, e lagos. Então isso é mitologia, pessoal. As luminares. Por que as luminares na Bíblia só aparecem no 4º dia, e ele não chama pelo nome Sol e Lua? Porque Sol e Lua é o nome de 2 divindades pagãs. Então ali no 4º dia que ele separa essas 2 divindades pagãs, vem da mitologia. Tanto que Deus faz a separação da luz e das trevas 2 vezes em Gênesis. Vocês já observaram isso? Tem 2 versículos diferentes em Gênesis que Deus faz separação da luz e das trevas. Ué, ele já não tinha feito no versículo anterior? Então, pessoal, isso é mitologia. Agora, eu prefiro acreditar na ciência, que a ciência sabe que houve isso através de física teórica. A ciência vai analisando, vai estudando, vai pesquisando e descobre como tudo começou. E lembrando que ainda é uma teoria, né? Mas é uma teoria amplamente comprovada. Por exemplo, quando você vê uma rocha, tipo aquelas do Grand Canyon, vocês já repararam que aquelas rochas têm várias faixas coloridas diferentes? O que simboliza aquelas faixas coloridas? Simboliza que aquela rocha ela passou por várias fases da humanidade diferentes. Uma época que tinha muita água, aí desgastou a rocha, ela ficou com uma cor de um jeito. Outra época tinha muito gelo, aí a rocha ficou com uma outra coloração. Outra época não tinha água nenhuma, aí a rocha ficou com outra coloração. Outra época já tinha mais água de novo, e assim por diante.
Isso é o que a geologia estuda. A geologia pega essas rochas antigas, gigantes, que tem várias camadas, eles conseguem ver cada era geológica que o planeta passou. É assim que a gente consegue olhar para o passado, olhar para trás. Pesquisa, ciência, estudo. Olha só, James, aqui essa rocha aqui está desgastada e só pode ter sido feita por água. Então quer dizer que há milhares de anos atrás já teve água aqui. Vamos anotar. Isso é ciência. É o mesmo que eles fazem para o espaço. Eles observam as constelações, as galáxias, os movimentos dos astros, e eles conseguem deduzir que o universo, em dado momento, ele teve uma expansão da matéria. Ele nem sempre foi assim. Eles observam uma estrela que nasce, uma estrela que morre. Por exemplo, o nosso Sol é uma estrela. Ele vai morrer daqui a 50 bilhões de anos. Isso já é sabido. Então, daqui a 50 bilhões de anos, o Sol vai explodir e vai virar uma supernova. Isso é ciência. Algumas estrelas, quando elas morrem, elas podem gerar buraco negro. Isso também já foi comprovado. O Einstein que foi o primeiro a teorizar isso. Então, isso tudo é ciência, observação e estudos. Você vai observando e fazendo estudos. Para quem não acredita, a China, essa semana, a China fez um mini-sol. Não sei se vocês viram essa notícia. Eles pegaram alguns ganchos não, uns negócios que injeta plasma, parecido daquele filme do Octopus lá do Homem-Aranha. Você lembra daquele filme do Dr. Octopus? Que ele vai fazer um negócio lá que tem várias coisas que injeta plasma naquela substância que ele quer? Foi isso que a China fez na prática. Eles fizeram uma máquina assim, injetaram plasma, e ali eles formaram um mini-sol aos olhos de todo mundo. Exatamente um sol, com a mesma matéria do nosso Sol. Para que eles fizeram isso? Isso é uma forma de você estudar a origem como que funcionam os elementos. O Sol é o quê? O Sol é uma bola de hidrogênio. Então, a partir do momento que a ciência consegue replicar aquilo, a gente vê que não tem criação nenhuma. Quer dizer, então, que o homem já chegou ao ponto de ser Deus, de poder fazer uma coisa que Deus criou. Não, amadinha, porque Deus criou o Sol, está lá na Bíblia, foi no 4º dia que ele criou o Sol e a Lua. Os chineses criaram o Sol e a Lua. Os chineses são deuses? Eles criaram o Sol, Perdão, a Lua ainda não. A Lua eles conquistaram a Lua também. Mas os chineses são deuses? Porque eles conseguiram recriar na Terra uma coisa que existe no espaço. E aí, como é que fica? Então, pessoal, é isso que eu falo. A religião e a ciência, elas não têm que ser inimigas. Você pode acreditar num Deus ou ter sua crença pessoal. Eu mesmo não sou ateu. Eu acredito que deve haver uma força superior, uma força transcendente. Eu já falei isso em 500 vídeos aqui para vocês. Eu sou agnóstico. Eu admito a possibilidade de ter um Deus. Mas nem por isso eu nego a ciência, porque eu sei que o que tem na Bíblia é uma construção humana. É histórias adaptadas de outros povos, é mitologia, fábulas, lendas. Fábula como a cobra falante, o jumenta falante, isso é fábula, pessoal. Animais não falam no mundo real. Teve até um rapaz que fez um comentário aí que ele falou assim: se a evolução é verdade, por que os tubarões não estão falando vários idiomas, hein? Esse comentário é errado de tantas camadas, pessoal. Primeiro que o tubarão é um animal aquático, tá? Na água é mais difícil você propagar o som porque não tem oxigênio. Segundo que os tubarões e outros peixes, como as baleias, eles têm um tipo de comunicação sim, que é uma comunicação extrasensorial, que é claro que não é uma fala que nem o ser humano, mas para eles funciona perfeitamente. E terceiro que mesmo se um tubarão conseguisse falar, a troco de que ele ia falar idiomas humanos? Tem a escola de grego, de russo, de inglês embaixo do mar? Alô, turma, aqui é a escola de inglês, vem aprender inglês comigo. E o quarto e mais importante ponto, a evolução não é saber falar, pessoal. Cada ser vivo do planeta ele evolui de acordo com a sua necessidade do seu habitat. Por exemplo, uma criatura que voa, que nem um pássaro, ele evoluiu para voar, para pegar, para se proteger e poder pescar a comida dele. Ele vê lá um bichinho, um ratinho, pum, ele pega e come. As criaturas que são aracnídeos, eles evoluíram para fazer teia para pegar a sua presa. As criaturas que nadam, elas evoluíram para pegar comida no próprio mar. As coisas que ficam no oceano. E assim por diante. O ser humano é o único que evoluiu para falar desse jeito, mas tem a comunicação de outros animais. Mas não quer dizer que nós somos mais evoluídos. Nós evoluímos de acordo com a nossa necessidade e o nosso habitat. Mas quem falou que o ser humano é mais evoluído que os outros? Por exemplo, que nem disse o Serjão do Foguete uma vez. Se ele estiver numa floresta ou numa selva e um leão vier atrás dele, ele não consegue subir numa árvore, porque ele é gordo e já tem uma certa idade. Eu acho que eu não consigo mais subir em árvore também não. Até porque eu tive trombose, hoje em dia minha saúde não é mais a mesma. Tal. Então se eu estiver numa floresta e vier um leão atrás de mim, eu morro. Agora, se tiver um macaco na floresta, por exemplo, um bonobo, um chimpanzé, que seja, e vier um leão atrás dele, o macaco em 2 minutos ele está lá em cima, ainda zombando da cara do leão. Você nem me pega. Por quê? Porque a evolução dele foi isso. Ele evoluiu para se proteger no habitat dele. Nós não. O ser humano é a única espécie do planeta que se a gente fosse morar em qualquer habitat do planeta, sem as coisas que nós construímos, roupa, equipamento, ferramentas, facas, essas coisas, a gente não sobreviveria. Porque o ser humano só sobrevive nesse planeta porque a gente criou utensílios e coisas que nos ajudam a sobreviver. Por exemplo, ninguém conseguiria sobreviver no deserto, se bem que até os animais também não conseguem.
Ninguém conseguiria sobreviver numa geleira, se bem que alguns poucos animais conseguem, né? Como pinguins lá no sul, ou urso polar lá no Polo Norte. A gente não conseguiria viver numa selva, porque a gente ia morrer rapidinho. A gente não ia ter a capacidade de cozinhar, de pescar, de pegar um animal e comer. Não são habilidades nossas. Então, tecnicamente, o ser humano é o menos evoluído do planeta. Porque o ser humano evoluiu para construir coisas, para ele ter que viver no próprio planeta. Mostra que a gente não é evoluído. Tanto que eu falei uma vez para vocês no outro vídeo antigo, que dá a impressão até que a gente não é desse planeta. Porque a gente é a única espécie que não tem um habitat que a gente possa viver numa boa. Dá para o ser humano viver pelado, sem roupa, sem nada, em algum habitat do planeta? Não dá. Tinha até um programa que tinha esse nome, né? Largados e Pelados. E o programa provava isso. O ser humano não consegue viver sem tanto de utensílios que nós criamos para nossa sobrevivência. Faca, garfo, colher. O ser humano conseguiria pegar, por exemplo, pegar uma presa sem faca? Está lá andando, por exemplo, uma zebra. O ser humano vai caçar aquela zebra para comer. Vocês acham que o ser humano conseguiria caçar uma zebra só na mão, na porrada? Essas coisas só acontecem na Bíblia. Na vida real não, pessoal, tá? Então, finalizando aqui o vídeo, pessoal. A ciência e religião são coisas completamente diferentes, tá? A ciência se baseia em dados, experimentos, pesquisas, etc. Enquanto que a religião se baseia em crenças, com todo respeito, absurdas. Acreditar que o sol veio depois do dia e da noite. Então isso aí são crenças, tá? É bem diferente. E ninguém precisa deixar de crer em Deus, para quem não é ateu, por causa da ciência. E nem precisa tentar destruir a ciência, ainda mais com esses comentários ignorantes, com todo respeito. Não precisa ser contra a ciência, é só pegar um livro e estudar, gente. Isso não tem que abalar a fé de ninguém. Até porque a ciência é a realidade. A ciência estuda como a realidade funciona. Já a crença não. A crença é tudo que não é real. Tá bom? Espero que tenham gostado. Comente aí, dê um like, ativa o bendito sininho. Se inscreve aí no canal, ou considere entrar na lista de avisos que eu tenho. Telegram, WhatsApp, não é grupo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comente aí sua opinião, tá? Que é muito importante. Muito obrigado aí quem assistiu. Paz a todos.